se você for examinar, né, internacionalmente, certamente um dos poucos países que tem condições de ser uma grande potência, né, é o Brasil, em termos dos seus recursos que dispõe, da sua população, né, e do seu nível industrial já alcançado, né? Você tem outros países que têm grande população, como a Nigéria e assim por diante, mas que não têm uma economia diversificada. Ou às vezes são muito dependentes na área agrícola, né? Quer dizer, o Brasil é um país que tem características semelhantes às dos Estados Unidos. Um grande território, grandes recursos naturais, que os Estados Unidos também têm, e uma população que, se não é tão grande quanto deveria, por causa dos programas de controle da natalidade, são um equívoco. Né? Não é verdade? E que vieram de lá, né? E que vieram de lá. Né? Bem vieram de lá e patrocinados na época pelo ministro Roberto Campos. Portanto, você já via né, qual é o tipo de interesse. Mas, de toda forma, mesmo assim, o Brasil chegou a uma grande população. Houve um grande entusiasmo aí com a tal janela de oportunidade, como é que era o bônus demográfico, tudo uma bobagem extraordinária, né? Bobagem extraordinária esse negócio de bônus demográfico. Mas, enfim, então, de toda forma, você tem isso, você não tem na África nenhum país com as características do Brasil, nenhum. Né? Mesmo, digamos, na Ásia, você tem a China, que tem problemas importantes, problemas que o Brasil não tem, né? Problemas de dissidências regionais, das populações muçulmanas, dos desertos, enormes desertos da China na parte ocidental. E da Índia, bem, nem precisamos falar, a Índia tem 900 dialetos. Você pode imaginar a dificuldade que isso cria do ponto de vista da unidade nacional, do próprio Estado funcionar. Tudo, né? São 900 dialetos. E claro que tem alguns principais, outros são muito localizados, né? Mas na Índia, qualquer coisa que envolva 10 milhões de pessoas não é nada, né? Dentro de 1 bilhão e 200, né? Mas que você tem ali um grupo. Você precisa entender isso, quer dizer, cada dialeto corresponde a uma cultura. Cada cultura ela se considera superior às outras. Você tem um problema aí de dimensões gigantescas, né? População pobre é algo extraordinário, né? Você não tem. Na verdade, na América Central não tem também. Né? Então você tem aquele país ali que poderia se transformar, né? Tem as condições de energia, que é fundamental para a indústria, né? Tem as condições para o desenvolvimento da indústria, você tem a mão de obra também já qualificada industrialmente, né? É verdade. Então você tem um interesse, ao mesmo tempo tem grandes reservas de petróleo, grandes reservas de urânio. Então um interesse enorme de que isso Terras raras, né, também? Terras raras, bem, você tem o nióbio, que é um escândalo, né? O nióbio é um outro capítulo do grande escândalo nacional, que não é o Lava Jato. O grande escândalo nacional é a entrega do país, né, aos interesses estrangeiros, os nacionais também. Tudo sob uma capa de anticorrupção, né? Agora, Então você está dentro de um jogo internacional muito forte. Você tem de um lado isso, de outro lado você tem a competição entre a China e os Estados Unidos, que é uma competição por recursos naturais. Os chineses estão interessados no Brasil nos recursos naturais brasileiros, né? Ou então obras como a ferrovia transcontinental, que é uma forma de escoar recurso natural. Né? Tem outros efeitos. Se precaver do claro, uso do Canal do Panamá na geopolítica dos Estados Unidos. Fazendo o canal da Nicarágua. Ainda fazem um canal da Nicarágua. Né? E fazem aqui também, né, de ter acesso. Claro que o governo poderia transformar esse interesse chinês numa enorme alavanca de reindustrialização do Brasil. Poderia. Né?
Poderia com outra política econômica, não com esta. Esta política econômica leva a um retrocesso importante na economia brasileira. Na economia e na sociedade, né? Aqui o problema crônico chama vulnerabilidade externa do Brasil. Então, todos os presidentes que enfrentaram o poder externo, seja Getúlio, seja Jango, seja Lula, seja Dilma agora, tiveram problemas de instabilidades provocadas por agentes externos com as conexões internas. Agora, inclusive, com a diferença que não é o campo militar. O método, o veículo, é o judiciário em combinação com os meios de comunicação para desestabilizar o governo. Explica um pouco mais. Eu sei que aí a gente tem uma senda. Explica um pouco mais essa presença externa. Eu sei que existe, por exemplo, investigações que são feitas com auxílio do Departamento de Justiça americano. Por exemplo. Né? Que permitiram reconstruir certas informações. Gostaria, vamos falar um pouco mais disso, que eu acho isso importante. Por exemplo, os procuradores foram aos Estados Unidos e para lá levaram informações estratégicas da Petrobras. Não por acaso é a Petrobras o alvo mais decidido das investigações que estão feitas, porque investigações podem ser feitas sem a necessidade de paralisação econômica de um setor crucial da economia brasileira, favorecendo a quem? Às empresas concorrentes externas, às multinacionais. Eu lhe dou um exemplo. No caso da Líbia e no caso do Iraque, as empresas brasileiras de engenharia nacional, reconhecidas pela sua eficiência internacionalmente, foram de lá expulsas desses dois países por meio de bombardeios. Aqui por uma ação que vem da interna, em nome da moralidade. Em nome da moralidade. Então, a falsa bandeira dos direitos humanos que foi utilizada no Iraque, na Líbia, aqui foi substituída pela bandeira da corrupção. Mas o fundo concreto é: paralisemos esse setor, quem é que vem? Está paralisado, inclusive, por exemplo, a Odebrecht, que faz obras na área da indústria da defesa, que foi demolida no período de Fernando Henrique Cardoso, está sendo reconstruída agora. Os militares têm consciência disso. O projeto do submarino nuclear recebeu importante apoio tanto do presidente Lula como da presidenta Dilma. E isso é uma questão de geopolítica internacional. Então, você não pode, um país desse tamanho, desarmado, né? Esse desarmamento unilateral foi feito através da demolição da indústria bélica nacional. A tentativa de reconstruir incomoda o poder externo, a geopolítica. Por isso há uma conexão muito clara entre a paralisação que resultou da investigação da Lava Jato. Não era necessário paralisar economicamente esse setor para fazer investigação. E isso beneficia, evidentemente, as empresas concorrentes. Nós temos que fortalecer ou não o setor da engenharia nacional brasileira e o setor estatal. Samuel, o seu livro O Brasil numa Era de Gigantes, justamente o senhor trata disso. De um mundo onde existem novas potências, no Brasil existe uma superpotência que vai se consolidando assim, de uma grandeza incomparavelmente, que não dá para comparar com qualquer outra, que é os Estados Unidos, um poder bélico absurdamente superior. Vamos falar um pouco disso. Queria que o senhor ajudasse a gente a dar elementos para entender esse momento que o Beto colocou aí, que vale a pena a gente falar um pouco mais. Eu acho que no período do presidente Lula especificamente, né, houve um esforço muito grande na área da política externa brasileira de construir um bloco sul-americano. Este bloco, não só o Mercosul como a Unasur, tem um aspecto muito interessante. É que todas as divergências entre países sul-americanos que eram decididas na OEA passaram a ser decididas na Unasur. Por exemplo, a questão do Paraguai, a questão do Equador, as questões na Bolívia, normalmente iriam para a OEA, onde os Estados Unidos têm uma maioria de votos extraordinária. Isso foi muito ressentido. Segundo, o alinhamento do Brasil com os chamados BRICS, isso é, com a China e com a Rússia. Vamos deixar as coisas claras, né? Quem é que é importante, né? Principalmente a China, né? Então,
você tem esse aspecto e você tem e outros, né? Quer dizer, na América do Sul, que o Brasil passou a ter um protagonismo extraordinário como mediador mesmo, de divergências entre a Venezuela e a Colômbia, entre a Colômbia e o Equador, e assim por diante, diversas situações. Né? Muito bem, tudo isso incomoda. Né? E, digamos, a reconstrução, digamos, do Estado brasileiro. A questão, por exemplo, são coisas específicas. A questão do conteúdo nacional. Se o Brasil comprava plataformas em Singapura, na Malásia, um remoto país oriental, né? E passou a se exigir conteúdo nacional que fortaleceu muito a indústria de bens de capital. Outra coisa extremamente inconveniente, né? E a oposição que o Brasil tem feito, que o governo vinha fazendo, aos esforços de algum tipo de assinatura de tratado de livre comércio. E o fim da ALCA, na famosa reunião de Mar del Plata. Né? E assim por diante. Então, para começar, eu pensei que nessa noite de hoje eu vou fazer uma primeira intervenção, que eu estou calculando aqui mais ou menos que dure em torno de 30 minutos. Como vocês já me conhecem pelos vídeos, eu tenho dificuldade de começar falando de um tema especificamente por ele próprio, né? Talvez você já visse um pouco de economista que tem esse pé na história, então eu quero fazer algumas digressões mais fundamentais para pensar o Brasil no período pré-Lava Jato e um pouco qual era a situação da Petrobras especificamente, mas também do setor de petróleo e gás, quando essa operação atinge essa cadeia produtiva, para a gente compreender de forma mais global, né, mais na totalidade, elementos que estavam submersos e que a Lava Jato ajuda a explicitar e que dão conta do fato dessa operação não ter sido vocacionada em primeira instância para combater a corrupção, senão para combater não só um governo progressista, com viés nacionalista, mas uma empresa que lidava com um ativo estratégico como era o petróleo. Eu ainda não sei, Júnior, como eu vou falar. Bom, eu vou falando nos gráficos e você vai passando ele aí na tela, porque eu não vou conseguir saber o que está passando enquanto eu estou falando. Né? Mas, então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que os escândalos de corrupção, eles são bastante seletivos no Brasil. Então, em geral, se a gente olhar para a nossa história recente, a gente vai identificar que os momentos em que se expressou os maiores escândalos de corrupção, eles estão ali, coincidentemente, ligados a governos progressistas / de esquerda. Então, com isso, eu quero começar esse espaço dizendo que a corrupção ela é frequentemente utilizada como pauta política das elites brasileiras que querem derrubar governos progressistas, mas que não podem explicitar ou revelar a sua verdadeira e genuína motivação. Então, muitas vezes na nossa história, as elites escolhem a pauta do combate à corrupção como carro-chefe de um processo que tem elementos mais de fundo. E mais do que isso, mais do que as elites escolherem a corrupção, a indústria de petróleo e gás, em especial a Petrobras, também não por coincidência, teve no centro de vários desses processos. E aí eu quero dar aqui 3 exemplos para começar. O primeiro foi o golpe de 1954. Sim, Getúlio Vargas sofreu um golpe em 54 e, por isso, se suicidou. Esse golpe foi motivado por uma denúncia de corrupção que envolvia o chefe da segurança do Getúlio e que repousava esse argumento da corrupção um pouco no plano da aparência, mas, na essência, diz muito respeito ao fato de que, nos anos 50, o Getúlio levou adiante uma política com um programa fortemente desenvolvimentista do ponto de vista industrial e, de quebra, criou a Petrobras com o monopólio do exercício legal da extração, produção e refino de petróleo no Brasil, contrariando, vocês sabem, vários interesses das principais petroleiras internacionais que estavam ali por trás. Inclusive, quem ler a carta testemunho do Getúlio vai ver como ele menciona a Petrobras como um elemento de que as forças que ajudaram na sua derrubada
estavam descontentes, né? Ele fala, tão logo criaram a Petrobras e já estão a destruindo. Então, a história se repete tanto como farsa e, às vezes, com as mesmas palavras. Aí eu queria pedir para o Júnior colocar a primeira imagem ali do filme do Getúlio, só para vocês terem uma ideia de como os nossos procuradores parecem não ser muito criativos. Essa imagem que vocês estão vendo, vocês já devem ter olhado aí a analogia, ela é uma cena que está vinculada a uma investigação de escândalos de corrupção que se passa na República do Galeão, né, bastante próximo à República de Curitiba, que foi feita pelos procuradores da República para indicar que todos os elementos daquela investigação se ligavam com a palavra Getúlio. Nada muito diferente do que foi aquele PowerPoint bagaceiro do Dallagnol. Pode tirar. Aí, o próximo golpe que veio na esteira desse processo, também contra um governo progressista, nacionalista, também teve em voga o tema do combate à corrupção e também teve relacionado com a indústria de petróleo e gás. Porque no comício da Central do Brasil, em março de 64, o Jango, ele declarou que ia nacionalizar as refinarias privadas que tinham sido constituídas antes da constituição da Petrobras, em 53, e iria tornar a distribuição de combustíveis também monopólio da Petrobras. Então, olhem a relação entre corrupção, indústria de petróleo e gás e derrubada de governos progressistas. Então, o que eu quero explicitar aqui é que o objetivo da Lava Jato não era combater a corrupção, como não foi também o objetivo de combater a corrupção que teve por trás desses golpes, desses desgastes de governos progressistas. E eu acho que aqui eu nem preciso perder muito tempo fazendo essas afirmações, porque elas já estão bem consolidadas no que diz respeito aos abusos da Operação Lava Jato do ponto de vista jurídico, né? Um processo que fere ali as garantias legais do processo penal e várias garantias individuais. Mas a Lava Jato, além desse impacto político e jurídico, que podemos dizer que é desastroso, ela também tem um forte impacto econômico. Então, a Lava Jato contribuiu para a desestruturação de uma ampla indústria nacional no Brasil. E eu quero advogar aqui que isso não foi um efeito colateral da operação. Na minha avaliação, a motivação política e a motivação econômica caminharam juntas, por isso esses impactos não foi uma falta de cuidado da condução da operação, senão que um dos seus objetivos principais. Então, antes de entrar nisso, só mais um preâmbulozinho, assim como no golpe de 54 e no de 64, eu também quero advogar aqui que o golpe de 2016 também está ligado, né, à temática mais geral da corrupção e também ao fato dos governos Lula e Dilma terem operado uma política bastante específica para o setor de petróleo e gás, principalmente para a Petrobras. Então, a Petrobras, ela teve o seu papel radicalmente redefinido nos governos Lula em comparação ao que era o papel da Petrobras na década de 90. Tanto o Collor quanto o Fernando Henrique, eles deixaram a Petrobras praticamente reduzida a um escritório. Então, ela não só tinha perdido o monopólio, o exercício do monopólio em nome da União, quanto a Petrobras estava completamente apequenada, né? Uma empresa que estava se apequenando numa vocação ali só para exploração e produção de petróleo e restrita a uma região específica, que era a Bacia de Campos. No governo Lula, dá para dizer que a Petrobras, ela volta para o centro. Então, ela passa a ser muito mais do que uma empresa, ela passa a ser o que a gente chama de um instrumento de política industrial, de desenvolvimento da indústria nacional, operando ali uma política de compras, né? A Petrobras operava uma política de compras que estimulava um mercado interno, gerando emprego e renda no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o total investido pela Petrobras passou de ser 9 bilhões em 2014 para 55 bilhões em 2013. Ou seja, um salto muito expressivo no volume de investimento, que gerou vários efeitos multiplicadores importantes na economia brasileira. E mais do que isso, esse aumento do investimento teve ligado a uma política feita, aprimorada no governo Lula, que foi a política de conteúdo local. Então, as compras das empresas operadoras de petróleo tinham que ser, em grande medida, feitas no mercado
interno. Ou seja, esse aumento do investimento teve muito ligado, né, ao fato de que ele não vazou para o exterior, como tinha sido antes, mas ele principalmente dinamizou o mercado interno. Inclusive também, diferentemente de várias outras experiências de países subdesenvolvidos que são ricos em recursos naturais, e aí eu pego aqui o exemplo da Venezuela, no Brasil, o principal com relação ao petróleo não é como é na Venezuela, que é a apropriação da renda fiscal do petróleo. Então, a gente fez aqui uma política diferente, mais acertada na minha avaliação, que não foi ter o petróleo como um fim, então, um ganho fiscal da venda de barris de petróleo, mas ter o petróleo como um meio, como a utilização do petróleo, não para o fim, gasolina, o combustível, mas o petróleo e a atividade petrolífera como um meio para desenvolver um setor industrial no Brasil, né, gerando renda e gerando emprego. Então, eu vou mostrar aqui, pode colocar já, Júnior, alguns gráficos que mostram a importância que a Petrobras adquiriu nos governos Lula e Dilma. Eu vou ter que abrir o que eu mandei para o Júnior, para eu saber o que eu estou falando. Desculpa, pessoal, o amadorismo aqui, a gente ainda está começando aqui. Mas o primeiro gráfico, isso está na minha tese de doutorado, que eu deixei linkada para vocês. Ele mostra o crescimento do emprego, então a média de quanto cresceu o emprego nas empresas que eram fornecedoras da Petrobras, em comparação a empresas do mesmo setor que não eram fornecedoras da Petrobras. Então, dá para ver ali pela curva vermelha que o fato da Petrobras ter aumentado seu investimento e ter políticas de conteúdo local contribuiu significativamente para que o setor que era fornecedor da Petrobras gerasse muito mais emprego do que o setor que não era fornecedor da Petrobras. Então, atestando um pouco a importância dessa política. Essa outra tabela, vocês depois podem olhar esse dado com cuidado na minha tese, quem tiver interesse, mas só para atestar que essas empresas fornecedoras da Petrobras tiveram um acumulado de geração de emprego antes da Lava Jato, então entre 2013 e 2014, agradecer o superchat do Jorge Júnior. O Júnior acabou de me mandar aqui, só parêntese, o superchat é uma forma de contribuir com o financiamento também do canal, então quem puder nos ajudam, porque hoje a gente faz todo esse trabalho de forma completamente voluntária. Mas eu só quero mostrar aqui que aumentou 591% o total de emprego nas empresas fornecedoras da Petrobras, em comparação com 60% que aumentou de forma geral. Esse outro gráfico, vou passar muito rapidamente por ele, mostra o aumento expressivo do emprego gerado na indústria naval, que é uma indústria que está completamente vinculada à atividade petrolífera, né? Uma indústria importante que gera efeitos significativos na economia brasileira. E este outro gráfico, ele talvez seja mais sintomático de por que se desenvolveu a Operação Lava Jato, que ele mostra o seguinte: essa barra azul são empresas que fornecem para a Petrobras que são multinacionais. A barra laranja são empresas que fornecem para a Petrobras que não são multinacionais. Ali na legenda do gráfico, até o não está no lugar errado. Então, até 2007, praticamente, né, mais da metade das empresas que forneciam para a Petrobras eram multinacionais. E, gradativamente, essas empresas foram perdendo espaço no mercado interno e ampliando a presença de empresas nacionais, ou seja, as empresas estrangeiras foram perdendo espaço no mercado brasileiro. E isso justifica, mais uma vez, a Operação Lava Jato e a sua vocação de destruir essas empresas que fornecem para a Petrobras. Esse outro gráfico mostra como aumentou o conteúdo local nos governos Lula e Dilma. Então, tanto a média de exploração do conteúdo local na exploração de petróleo, quanto a média no desenvolvimento e produção de petróleo. Então, mostrando a importância dessa política. E aí, para contribuir, né? Porque muita gente usa o argumento seguinte: mas conteúdo local é uma política protecionista, fica favorecendo empresas que atuam com prazo de entrega excessivo, com preço excessivo e lá. Acontece que, no primeiro momento, sim, uma política de conteúdo local, ela vai ter menos, as empresas nacionais vão ser menos competitivas em relação às internacionais, obviamente, porque são empresas que estão se desenvolvendo. Mas no médio e longo prazo, essas empresas vão criando capacidade, expertise, gerando escala para serem grandes fornecedoras, não só do mercado interno, mas também se tornarem competidoras internacionais.
Então, olha essa figura, né? Essa tabela que eu peguei do professor Jorge Schulte, da UFABC. Mostra que o primeiro navio, o navio petroleiro Celso Furtado, ele teve 1 mês e meio de atraso. O último navio construído, o Zumbi dos Palmares, em 2013, teve 1 mês de atraso. Isso é superior ao atraso das empresas internacionais, inclusive. Então, mostra como a política de conteúdo local vai gerando capacidade de aprendizado e tornando as nossas empresas competitivas. E para finalizar essa primeira parte, a gente entrar nos impactos da Lava Jato propriamente dita, olhem esse último gráfico. A linha laranja é o total de empresas que fornecem para a Petrobras e que são exportadoras. E a linha azul são as empresas que não fornecem para a Petrobras. Então, o fato dessas empresas associadas à Petrobras se desenvolverem a partir do aumento do investimento da empresa e do conteúdo local e das políticas industriais nesse período, foi fazendo com que essas empresas se tornassem maioria entre as empresas exportadoras do ramo. Vejam, a gente estava exportando, e era exportação de serviços, de engenharia, de construção pesada, não era de banana. Isso era muito importante para o Brasil. Então, é sob esta indústria que tinha esse grau de competitividade internacional que a Lava Jato vem atacar. E a Lava Jato ela encontra um período que a gente chama de tempestade perfeita. Então, a Lava Jato chega na sociedade brasileira conjuntamente com outros elementos que vão contribuir para aumentar a crise no setor. O que o Júnior falou. A primeira coisa é que, em 2014, teve uma queda acentuada do preço do barril de petróleo no mercado internacional. E a Petrobras, como uma empresa petrolífera, tem o seu valor de mercado, que quem não assistiu, assista ao vídeo Efeito Lula na Bolsa, a gente explica o que significa valor de mercado de uma empresa. A Petrobras perdeu o valor de mercado nesse período. Ela perdeu o valor de mercado porque o barril do petróleo caiu, não necessariamente por corrupção ou porque a empresa estava quebrada, mas se apropriaram da queda do valor de mercado e das ações para justificar uma suposta queda da Petrobras e fazer avançar mais fortemente a Operação Lava Jato. Além disso, em 2015, o Brasil também passa por um processo de rápida apreciação da taxa de câmbio. Vocês lembram, né? O dólar, saudades, era 1,62 em 2011 e passa a custar 13,33 em 2015. Bom, a Petrobras, como toda empresa petrolífera, ela estava bastante endividada, com uma dívida em dólar. Então, a dívida da Petrobras continua sendo, vamos supor, 100 dólares. Acontece que, em reais, a dívida duplicou pela desvalorização cambial. E isso também foi bastante apropriado de forma errônea pela mídia para dizer que a Petrobras estava excessivamente endividada e isso era consequência da corrupção. Então, eu quero deixar claro aqui também que não tem nenhum problema no endividamento da empresa. Todas as empresas petrolíferas são fortemente endividadas. Por que não era um problema o endividamento da Petrobras? Inclusive, crescia o endividamento nominal da Petrobras ao mesmo tempo que crescia a sua capacidade de financiamento. Por que os financiadores não duvidavam da capacidade de solvência? Porque ao mesmo tempo que crescia a dívida da Petrobras, crescia a sua condição de pagamento, que eram as reservas provadas de petróleo. Então, é como eu falei também no vídeo sobre dívida, sugiro que quem não assistiu, assista. Não importa o valor nominal da dívida, se é 1 trilhão, se é 2 trilhões. Importa a capacidade de renda corrente que torna o pagamento da dívida sustentável. O ativo reservas de petróleo só cresceu desde a descoberta do pré-sal para cá. Isso colocava a Petrobras endividada em termos nominais, mas não fazia diferença substantiva do ponto de vista da capacidade de pagamento. Além disso, descobrir o pré-sal é um empreendimento que envolve bilhões, nenhuma empresa faz isso com capital de giro, então o endividamento nem era nenhum problema aqui. Mas aí vem toda essa crise, então, desvalorização cambial, queda do preço do barril de petróleo, toda a crise do terceiro turno, PSDB contestando as eleições, e isso dá conta dessa tempestade perfeita. Então, a Lava Jato, ela tinha um objetivo ali central de desestruturar os governos progressistas e acabar com o que restava de soberania estratégica em termos econômicos, né? Então, um processo atacar, na verdade, um setor que não era um setor qualquer, né? Era um setor que lida com o ativo estratégico mais importante na geopolítica, que é o petróleo. Lembre que várias guerras, inclusive golpes de Estado, como foi no Irã em 55, como foi um pouco antes na Argentina, foram motivadas por governos que ousaram sustentar autonomamente uma política de recursos naturais.
Então, a Petrobras, para se resguardar lá das críticas de que ela era uma empresa corrupta, corruptível, ela lançou uma lista de 29 empresas que estavam proibidas de contratar, de participar de leilões, de contratar com a Petrobras, porque estavam sendo investigadas nos escândalos de corrupção. Acontece que essas 29 empresas eram todas as grandes empresas de construção e engenharia pesada no Brasil. Então, a Petrobras, ao fazer esse movimento, ela também contribui para desestruturar o poder de investimento dessas empresas acessórias, que, como eu falei, geravam emprego no Brasil e geravam, inclusive, capacidade de exportação. Então, aqui eu não quero passar, longe de mim, nenhum pano para a corrupção. Mas eu quero dizer que a Operação Lava Jato se utilizou de uma corrupção, sim, real, sim, que precisava ser investigada, para fazer um processo de destruição do Parque Produtivo Nacional. O total que a Petrobras avalia que tenha sido surrupiado em superfaturamentos de contrato é de 6 bilhões de reais. Acontece que em 2014, só para vocês terem uma ideia de comparação, o lucro líquido da Petrobras foi de 29 bilhões. A corrupção foi de 6, o lucro líquido foi de 29 bilhões. E a geração de caixa, a disponibilidade do caixa, era 70 bi. Então, a corrupção é um problema muito endêmico e estrutural do Brasil, mas ela não quebrou a Petrobras. É importante separar o que foi a corrupção e o que é essa forma criminosa com que a gente vende, supostamente uma empresa quebrada para avançar no seu processo de privatização. Então, essas coisas são muito funcionais. E o que aconteceu? Por trás disso, se sustentou 2 grandes mitos. O mito de que a corrupção é algo por excelência do setor público, logo, menos Estado é menos corrupção. E o segundo mito é de que a corrupção é um fenômeno aliado ao aumento do investimento. Então, a melhor solução para reduzir a corrupção é reduzir o montante do investimento. A Petrobras anunciou, e isso foi de forma explícita, que a justificativa para o desinvestimento que ela começou a fazer e para a venda de ativos fixos e a descapitalização que ela começou a fazer estava ancorada nessa ideia de que a Petrobras precisava se refazer dos prejuízos causados pela corrupção. Isso não tem paralelo em nenhuma experiência internacional. Inclusive, as grandes empresas petrolíferas, na maioria privada, em geral, são envolvidas em grandes escândalos de corrupção, como foi a Statoil na Líbia e a Shell recentemente na Nigéria, e nenhuma dessas empresas acusadas de corrupção passou a desinvestir, a perder espaço no mercado, pelo contrário. Então, esse discurso caiu como uma luva, utilizando o argumento que a Petrobras estava endividada, que ela estava quebrada por conta da corrupção. Aí a Petrobras deu esse cavalo de pau e no seu plano de negócios de 2016, ela corta 25% do seu investimento, como eu vou mostrar depois num dado, perseguindo, então, essa ideia de se desfazer de ativos fixos, como foi a Liquigás, a BR Distribuidora, mais recentemente, redução da participação no capital total da Braskem, saiu da petroquímica, saiu dos biocombustíveis, está saindo dos fertilizantes, tudo amparada no estrago que foi, em termos ideológicos, a associação da Petrobras com corrupção, como se Estado e corrupção fossem 2 setores profundamente interligados. Então, o desinvestimento da Petrobras e o bloqueio das atividades produtivas das outras empresas que eram investigadas como corruptoras na Petrobras gerou um agregado que responde a uma queda de aproximadamente 2,5% do PIB entre 2015 e 2016. Ou seja, 2,5% da grande recessão que ali encolheu em praticamente 7% do PIB brasileiro é de responsabilidade exclusiva da Petrobras. Isso precisa ficar claro. Então, tem um dado importante que esse desinvestimento afetou os cofres públicos 3 vezes mais do que o total de corrupção. Então, a corrupção foi avaliada em 6 bilhões, mas as estimativas das principais consultorias é que o Estado brasileiro deixou de arrecadar, ou seja, não entrou nos cofres públicos, 146 bilhões. 10 bilhões só no ano de 2017, em queda da arrecadação fiscal do fato dessas empresas não estarem mais operando, não estarem mais investindo. Claro que aqui também tem a crise, a partir de 2015, que concorre para aumentar esse processo, mas a Lava Jato tem um quinhão significativo na nossa crise econômica. A Lava Jato também foi responsável diretamente por reduzir em 5% a formação bruta de capital fixo no Brasil.
que esse é o principal indicador do desenvolvimento sustentado de um país, né? Se você reduz a capacidade da formação bruta de capital fixo, você está reduzindo, na verdade, capacidade produtiva que não vai existir no futuro, ou seja, colocando limites aí às próprias possibilidades de utilização dessa capacidade instalada no presente, que ao não existir no presente também viabiliza o crescimento no futuro. Para ir finalizando, quero que o Júnior mostre a outra rodada aí de gráficos, que aí são mais objetivamente os impactos econômicos. Então, aqui é também um documento que está na minha tese de doutorado, mostra o quanto variou o crescimento do emprego nas empresas fornecedoras e não fornecedoras da Petrobras. Se a gente pega só das empresas fornecedoras da Petrobras, entre 2014 e 2015, a variação desse período foi de perda de menos 31% de emprego. Isso dá um total de 12% de perda de postos de trabalho ao ano. Lembrem que em 2014 a gente ainda vivia o período de pleno emprego. Então, o fato deste setor ter despontado com esse nível de desemprego é de responsabilidade exclusiva da Lava Jato. A Petrobras, com essa política de demissão voluntária e de desinvestimento, perdeu entre 2014 e 2016 20 mil trabalhadores próprios e 240 mil trabalhadores terceirizados, colocando aí o desemprego como uma questão importante. Se a gente for pegar só as empresas, aquelas 29 que passaram a ser proibidas de contratar com a Petrobras, o total dessas empresas em 2013 era de 1.590 e poucos mil trabalhadores. Isso em dezembro de 2013. Em dezembro de 2016 cai pela metade, ou seja, isso são praticamente 500 mil empregos diretos afetados. Se a gente for levar em consideração os empregos indiretos, é mais ainda. E esse outro gráfico mostra como o emprego é sensível ao investimento da Petrobras. Então, a Petrobras volta a investir ali a partir de 2003, o emprego acompanha, mas quando ela começa a desinvestir a partir de 2014, o desemprego cresce numa proporção ainda maior. Então, o emprego ele é mais elástico do que o investimento. Então, a capacidade de findar com postos de trabalho é muito mais acelerada. E este outro dado é interessante porque mostra a queda dos engenheiros das empresas que são fornecedoras da Petrobras. Então, a linha laranja são empresas fornecedoras da Petrobras que começam ali, ainda no fim de 2013, mas principalmente em 2014, a demitir os engenheiros, enquanto só vai começar a ter desemprego de engenheiro mesmo no restante do Brasil, de forma geral, a partir de 2015. Então, não é à toa que tanto o motorista de Uber era engenheiro e agora está desempregado. E aí, para finalizar, tem esses dados do DIEESE, de uma pesquisa que o DIEESE e a CUT fizeram recentemente, que mostra, nesse primeiro momento, uma coisa que eu já falei, que é o que era o nível de investimento projetado pela Petrobras, que é a linha vermelha, e o nível de investimento efetivamente feito pós esse processo de desinvestimento, que é a linha azul. Então, mostrando como esse elemento do combate à corrupção atuou em cheio para que a nossa grande empresa estatal se apequenasse cada vez mais no mercado brasileiro. Aqui tem dados importantes que o DIEESE e a CUT alcançaram utilizando um instrumento que chama Matriz Insumo-Produto, que mostra que entre empregos diretos e indiretos, o Brasil perdeu em torno de 4 milhões de postos de trabalho. Lembrem que o desemprego hoje está em torno de 14 milhões, então 4 milhões é um número muito expressivo. E perdeu em termos de impostos recolhidos, né? Impostos não recolhidos, na verdade, quase 50 milhões. Na massa salarial, retirou em torno de 85 milhões e mais a queda da arrecadação fiscal do pagamento do INSS e FGTS do empregador. E aí, para finalizar, o que eu também já falei um pouco, como seria o comportamento do PIB se não fosse a Lava Jato. Então, obviamente, o PIB cairia. Tem elementos aqui vinculados à profunda crise econômica, mas a Lava Jato contribuiu para que a queda no PIB e para que a recuperação em 2017 fosse maior na queda e menor na recuperação do que se fosse sem a Lava Jato. Então, para encerrar e a gente passar para as considerações, eu só queria dizer que, então, né, reafirmar esse elemento de que a Lava Jato tem um impacto importante, econômico importante, de desestruturar uma empresa estatal
significativa, uma cadeia produtiva com capacidade de competitividade internacional, como eu falei, geradora de emprego, mas também geradora de saldo positivo na balança comercial, porque exporta produtos com maior valor adicionado, e esse impacto precisa ser levado em conta, né? O meu chefe, o Valfrido Bardi, que tem um livro que eu também linkei ali, O Espetáculo da Corrupção, ele alerta ali que vários males, né, derivados de um certo tipo de enfrentamento da corrupção, que é esse da Lava Jato, né, dessa forma de criminalização da política, de espetacularização midiática, de desmoralização das instituições públicas, esses aspectos econômicos, né, fazem com que o combate à corrupção também seja um negócio. Então, é uma técnica de demolição de economias nacionais, de desestabilização política, como uma estratégia concorrencial. Ou seja, estamos falando aqui de uma guerra comercial, principalmente vinculada aos Estados Unidos, que, em nome de valores, né, supostamente universais, como combate à corrupção, mas que já foi acabar com guerra com armas de destruição em massa, ou valores generalistas, como democracia, esconde, na verdade, interesses de uma guerra comercial que os Estados Unidos, esse principal agente do imperialismo, perpetua, principalmente nas economias subdesenvolvidas. Não à toa, gente, em 2019, o governo brasileiro, né, para quem acha que isso é teoria da conspiração, o governo brasileiro assinou um memorando com o governo dos Estados Unidos, abrindo o mercado de infraestrutura para as empresas norte-americanas, agora que acabou com o mercado de infraestrutura nacional. Isso é a atitude de país rendido em guerra. Nem o combalido, né, Iraque, depois da Guerra do Golfo, se abriu tanto para o seu algoz, né, para os Estados Unidos, como a gente fez aqui. Né, que não precisaram nem mobilizar tropas, inclusive os próprios documentos recentes dos Estados Unidos mostram que o combate à corrupção é uma dessas formas de guerra híbrida, né? E hoje, de tudo, assim, de alimento a equipamento, tudo que chega no Iraque ou é fornecido pelos Estados Unidos ou é intermediado por eles, né? Então, olhem os objetivos econômicos, né, desse tipo de movimento belicoso. Então, um dos melhores negócios, na verdade, para empresas americanas de construção é justamente reconstruir países de guerra, ou seja, a guerra também é um negócio. E aí, por fim mesmo, essa não é uma defesa das empresas, essa é uma defesa da justiça, é um elemento, uma defesa do princípio básico do direito comercial, que é o de separar pessoa física e pessoa jurídica, e é de levar adiante um conjunto de mecanismos, né, principalmente a leniência, como uma forma de punir os CPFs de quem esteve vinculado a esquema de corrupção, preservando um patrimônio importante, que são as empresas nacionais. Que iria nacionalizar as refinarias privadas que sobreviviam da criação da Petrobras em 53 e tornar a distribuição de combustível também monopólio da empresa. E em 2014, em 2016, eu acho importante fazer essa ressalva de que a Petrobras ela tinha mudado radicalmente o seu papel em relação ao que era nos governos Collor e Fernando Henrique. Então, quando a Petrobras estava bastante apequenada e quase restrita a um escritório, né, uma empresa que optou em ser uma empresa focada na exploração e produção de petróleo só na Bacia de Campos, nos governos Lula e Dilma, a Petrobras é mais uma vez alçada a um instrumento do desenvolvimento econômico nacional e opera não só um aumento substancial do seu volume de investimento, mas, sob a política de conteúdo local, garantiu que esse investimento não vazasse para o exterior. Então, o Brasil, talvez diferentemente da própria Venezuela, optou por um caminho, na minha avaliação, mais promissor, que não é de usar o petróleo como um fim. Então, não é o recurso fiscal da venda de barris de petróleo, não é internalizar a renda petrolífera, mas é usar o petróleo não como um fim, mas como um meio para o desenvolvimento de uma cadeia industrial significativa. E foi isso que aconteceu. Inclusive, quero fazer um parêntese aqui, eu fiz uma live sobre impactos econômicos da Lava Jato, aí eu explicito melhor com números, com dados, no meu canal do YouTube, eu fiz sexta-feira passada, tá registrado, gravado lá, mas mostra que as empresas fornecedoras da Petrobras, que foi a minha pesquisa na minha tese de doutorado, elas tinham alçado uma forte presença no mercado interno. Então, as fornecedoras multinacionais foram perdendo participação e as nacionais cobrindo essa cadeia de fornecimento para a Petrobras, porque existia um volume de compra significativo, porque existia conteúdo local. Então, a Lava Jato, os efeitos econômicos da Lava Jato, que eu tento advogar aqui, não foram efeitos colaterais,
não é que a operação foi mal conduzida ou que tinha objetivos políticos só, de última instância. Os objetivos de destruição do Parque Produtivo Nacional, na minha avaliação, fizeram tão parte do projeto da Lava Jato quanto os objetivos de criminalizar o PT. E isso está envolto pelo fato das empresas multinacionais terem perdido o mercado, as empresas, grandes empreiteiras construtoras do Brasil, estavam disputando o mercado internacionalmente, inclusive ganhando licitações em Washington, contribuindo inclusive com a política externa brasileira de construção de portos e metrô em países que são embargados ou semi-embargados pelos Estados Unidos, como é Venezuela e como é Cuba, e essa operação não respeitou um princípio básico do direito comercial, que é a separação da pessoa física da pessoa jurídica, né? Preservando o CNPJ, preservando as empresas e operando o processo de leniência de fato, que acusasse e retratasse os danos à Petrobras, preservando esse grande patrimônio nacional que são as empresas. Os impactos são muito substanciais, porque, veja, uma denúncia de corrupção na ordem de 6 bilhões, que é muito dinheiro, e existiu de fato, precisava ser apurada, levou a uma contração na economia brasileira em torno de 146 bilhões. Ou seja, o dano imediato da Operação Lava Jato custou 3 vezes mais aos cofres públicos do que o total apurado em corrupção. Isso está vinculado à queda da arrecadação tributária dessas empresas que fecharam, ao desinvestimento da Petrobras como uma forma de se preservar a imagem de ser uma empresa corruptível e a própria contração em empregos diretos e indiretos, né? Essa indústria foi fortemente afetada. A gente estima que mais ou menos 4 milhões de postos de trabalho tenham sido perdidos nessa cadeia produtiva, indiretos e indiretos. Veja, o desemprego está na ordem dos 15%. Pensem o que é quase 5 representar só a mal conduzida Operação Lava Jato. Além da queda da arrecadação tributária, da destruição dessas empresas que contribuíam na balança comercial brasileira, porque estavam exportando serviços, inclusive, e principalmente nessa perda de infraestrutura, de capacidade de provimento da infraestrutura nacional e de apequenamento, outra vez, da Petrobras, que, em nome de se resguardar dos escândalos de corrupção, deu um cavalo de pau, diminuindo seu investimento, vendendo vários ativos fixos e voltando a ser uma empresa bastante centrada na exploração e produção de petróleo, né? E isso tem um componente essencial, ou seja, a Operação Lava Jato é uma operação que tem impactos substantivos na economia brasileira, contribuiu com a grande recessão de 2015 e 2016, mais ou menos 2,5% da queda agregada do PIB desse período é consequência exclusivamente da Lava Jato, e isso precisa ser explicitado, ou seja, é uma operação que, em nome do combate à corrupção, desestrutura mais uma vez governos progressistas e mais uma vez esse setor, que podemos dizer que é o setor que liderou a retomada, o carro-chefe do desenvolvimento nacional nos governos Lula e Dilma, que foi a cadeia de petróleo e gás e das grandes empreiteiras. Muitos analistas afirmam que a disputa pelo controle da Petrobras e o seu papel econômico estariam entre as razões fundamentais para a derrubada da presidenta Dilma Rousseff e para a existência da Operação Lava Jato. Você concorda com esse ponto de vista? Claro, isso é absolutamente inquestionável. É interessante. Nardim descobre o pré-sal e 3 meses depois, os Estados Unidos reativam a 4ª frota do Atlântico Sul. Mas não tem nada. Não, mas tem que haver uma razão, não é mesmo? Então, nós, para qualquer pessoa da área de petrolífera, né, vê que essas coisas já começam a despertar cobiças fora do Brasil, né? Um grande poder. O Brasil passou a ter a 3ª reserva do mundo com a descoberta do pré-sal, é isso? Olha, eu acho que não. Mas não. Eu não tenho os números, né? Tá, mas o importante é o seguinte, só para completar, é que são mais de 100 bilhões de barris, entendendo? E aí é o negócio do PPI, né? E aí é o seguinte, Breno, com o pré-sal, nós não temos mais que nos preocupar, nem ter referência ao petróleo internacional, ao preço do petróleo internacional. Isso já era.
Entendeu? Então, e aí começa, é que eu te interrompi, desculpa. Então, você estava falando, então a quarta frota foi o primeiro sinal de que o pré-sal havia apertado a Aí houve a espionagem na Petrobras. Rapaz, o poço do pré-sal, nós no poço temos um trailer da geologia que tem um computador lá que registra tudo o que acontece. Esse computador, claro que nós tiramos isso tudo, mas fica lá o registro. Quando a sonda foi mudar de local para perfurar outro poço, o computador foi armazenado, o trailer computador armazenado no Porto do Rio de Janeiro. E foi roubado. O computador foi roubado. Nós, Gabriel e eu, fomos a Brasília dizendo, não, tem a CIA aí, meu amigo. Não é mesmo? E aí veio Lava Jato, aquela coisa toda, tá entendendo? E é isso. Agora, nesse contexto todo, não estava só a Petrobras, Breno. Estava também a empresa de engenharia brasileira. A mesma capacidade brasileira de engenharia, né, que estava já ganhando licitações internacionais. Entendendo? Enquanto nos outros países houve corrupção, prende os donos, diretores de negócio, mas mantém a empresa. Nos Estados Unidos foi isso. Né? Mantém a empresa, que é a empresa que consiste na competência da engenharia brasileira, também, junto com as empresas estatais. O fenômeno... Essa visão de que o pré-sal realmente acendeu esse movimento internacional para não nos permitir, porque nós éramos um gigante de pé de barro. E o pé de barro era energia. Na hora que esse gigante, né, ainda mais o BRICS, né, esse gigante consegue o pré-sal, consegue a energia para os próximos 30, 40 anos, cara, é uma ameaça ao grande poder em termos naquela época, do polo hegemônico, né? Que dominava o mundo. Né? Para mim, não tem dúvida nenhuma. E não é. E o Lava Jato é a obra do Departamento de Justiça, do DOJ americano. Não é mesmo? Então, isso está na cara. Não só programado, projetado e operado, e remunerado pelo Departamento de Justiça. Agora, uma pergunta. O problema da corrupção na Petrobras era um problema... A Petrobras tinha um sistema frágil de governança, ou essa história da corrupção na Petrobras foi ela própria superdimensionada pela Lava Jato? Vamos lá. Os grandes, a descoberta do pré-sal, inclusive, trouxe à Petrobras necessidade de grandes contratos. Não é? Então, as grandes somas envolvidas nesses contratos, né, abriram espaço para gravíssimos desvios de alguns diretores. Está entendendo? Então, mas isso tudo, pelo seguinte, quando você lança uma licitação, né, a área técnica e de engenharia da Petrobras prepara lá uma previsão de custo daquele contrato, né? Mas essa previsão, ela no mercado e tudo mais, ela varia, ela contém uma margem para cima e para baixo, não é mesmo? De possibilidades ou probabilidades da resposta do mercado. E essa margem é de 1, 2, 3%, né? E faz parte quando você lança um... Só que tem o seguinte, 1, 2, 3% numa plataforma de 2 bilhões de dólares, né? Então, isso tudo, porque as propostas e os projetos eram apresentados por técnicos e tudo mais. Agora, aí que está, nesse 1, 2, 3%, eram fortunas. Podiam ser... E aí houve espaço para desvios, que não poderiam acontecer na Petrobras. A Petrobras é uma empresa símbolo da autoestima do povo brasileiro. Isso aí não poderia ter acontecido, tá entendendo? Mas aconteceu. Então, punamos as pessoas envolvidas, essa coisa toda, mas não punamos a empresa e as empresas de engenharia envolvidas, né? A economista Juliane Furno, na sua tese de doutorado lá no Unicamp, ela tem uma conclusão paralela que diz que um dos principais motivos do Lava Jato, objetivos do Lava Jato, era destruir as empresas de engenharia brasileiras, entendeu? Como aconteceu. Mas então é isso. Então, não poderia ter acontecido, está entendendo? Mas essas coisas, infelizmente, aconteceram
E, enfim, eu não vou dizer que faz parte, mas temos que ser rigorosos na punição, tá entendendo? E bola para frente. Agora não podemos prejudicar as empresas. A Lava Jato, isso dito por eles, por documentos, que vai falar que a Lava Jato foi o exemplo mais avançado, porque ali se desenvolveu uma parceria informal e formal com agentes públicos. É um modelo de intervenção interno e externo, ligado até ao próprio imperialismo estadunidense, de subordinar, né, economias periféricas, a realidade precária no mercado de trabalho, a criminalização do Estado como indutor do desenvolvimento, a criminalização da política. Se vocês forem, por exemplo, ver a destruição das cadeias produtivas nacionais, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem a destruição lá de Itaboraí com Perge. Quem é que vai entrar no lugar naquela estrutura ali social e econômica? O crime organizado. Está ali. Quem é que entrou ali? A milícia. Começamos nossos 20 minutos com a sua presença, já agradeço mais uma vez. E vamos, né, começar pelo começo, já diria o famoso ditado. Como que surge a pesquisa desse livro e qual é a tese principal dele, Luiz? Bem, Fernanda, o livro é um desdobramento da minha tese de doutorado. Inicialmente, no meu doutorado, que foi feito lá na UFRJ, no Serviço Social, sob orientação do professor Marcelo Braz, com uma ajuda muito grande também do professor José Paulo Neto, eu queria estudar o imperialismo, né? O imperialismo contemporâneo, suas novas formas, a teoria do imperialismo, né? Que ali é uma questão aí também de militância, mas também com uma reflexão teórica de pesquisa. E quando eu fui estudar, eu tive algumas surpresas. Uma primeira surpresa é que no mundo hoje, no mundo, assim, digamos assim, nos círculos progressistas, nos países do norte e do sul global, há um grande esforço de atualização da teoria do imperialismo ao longo da década de 10, com vários autores e autoras. Posso destacar que já faleceu o próprio Samir Amin, uma pesquisadora da Indonésia, mas radicada nos Estados Unidos, a Intan Suandi, o John Smith, que está lançando seu primeiro livro em português agora, pela expressão popular, Imperialismo no século XXI. E aí eu, me deparando com essa carga aí, digamos assim, de reflexão teórica, eu queria também estudar como que o imperialismo se manifesta no Brasil, ainda mais naquela conjuntura de golpe de 2016, de Lava Jato, etc. Eu queria estudar isso. E aí eu peguei a pauta da questão da anticorrupção, os vínculos, principalmente estadunidenses, com a Lava Jato, e tive grandes surpresas, né, que eu acho que a gente vai discutir aqui. E aí a produção desse livro, eu acho que alia duas coisas. Uma reflexão de tentativa de atualização da teoria do imperialismo, concomitantemente que há uma análise documental muito extensa. E muitos desses documentos que estão no livro, até em tom de denúncia, são documentos inéditos sobre os vínculos externos Lava Jato aqui no Brasil, né? E eu acho que tem esses dois vetores. E a grande hipótese, que eu acho que a gente comprova ao longo das páginas que os leitores podem ler, é que o imperialismo, e o imperialismo sendo entendido não como um fenômeno episódico, momentâneo, mas um fenômeno estrutural nas relações econômicas, políticas e interestatais que afetam o Brasil, ele ajudou a criar, potencializar as condições econômicas, sociais e principalmente institucionais para a existência da Lava Jato, de um Sérgio Moro, de um Dallagnol, etc. Então, é isso que a gente vai trabalhar, ação contínua imperialista, para entender como que surgiu uma operação que vai desestabilizar, não só politicamente, institucionalmente, derrubar uma presidenta eleita democraticamente, mas também desestabilizar todo as cadeias produtivas nacionais, enfim, com grandes impactos sociais e econômicos também. Então, a gente trabalha nessa perspectiva.
Uhum. Perfeito, Luiz. Luiz, quando você coloca esse ponto de analisar esse imperialismo, né, essas estruturas como você trouxe agora, tem esse termo que é o imperialismo legal, que traz no livro. É nesse sentido, esse novo olhar para o imperialismo, como entender esse tipo de intervenção que você traz no livro, esse imperialismo legal, como ele se coloca na atualidade, o que ele traz do imperialismo, né? Como você coloca, não é uma coisa, um momento, não um episódio, que ele traz esse imperialismo histórico e como ele se insere nessa nova intervenção norte-americana, por exemplo. Perfeito, uma ótima questão. O imperialismo, para a gente entender, é um sistema econômico, mas também político, cultural, que vai hierarquizar a expansão das relações econômicas, sociais, a circulação de mercadorias, de capitais, também de força de trabalho no mundo, de forma hierarquizada, com hierarquias de poder, né? E nesse caso, a gente tem, por mais que aquele chamado imperialismo clássico, que foi tão bem estudado por Lenin, por Rosa Luxemburgo, por Bukharin, etc., essas características desse imperialismo clássico, da exportação de capitais, da centralidade do capital financeiro, etc., essas características se mantêm. A gente analisa que de 45 para cá uma série de mudanças na forma histórica desse imperialismo se manifestar, na sua forma histórica no ponto de vista econômico e também político. A primeira grande mudança, é claro, é que a partir de 1945 esse sistema imperialista ele tem um grande líder, né? Ele tem uma hegemonia bem clara estadunidense. Tá? Isso não quer dizer que esse imperialismo estadunidense seja único, mas ele tem uma liderança econômica. Depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos eles saem com metade da produção industrial do mundo, né, com um poder econômico muito grande, mas principalmente um poder militar, cultural muito forte. Tá? E, no entanto, a partir da década de 70, 80, com o próprio, que a gente vai chamar dessa virada da hegemonia neoliberal, os Estados Unidos ele vai ter mais concorrentes no plano intercapitalista, principalmente o Japão e a Alemanha, e também você vai ter, no ponto de vista dos de baixo, revoluções de caráter nacional libertador, as revoluções anticoloniais, que vão colocar aquele sistema imperialista, digamos assim, mais antigo em xeque, porque o imperialismo ele vai funcionar principalmente para legitimar as transferências de riqueza. Para quem está aqui acompanhando a gente, o que a gente fala de transferência de riqueza? Uma parte da riqueza socialmente produzida, por exemplo, aqui no Brasil, ela é apropriada por potências, via juros, pagamento de royalties, remessa de lucros, etc. Isso aí é uma quantidade bilionária. E o que acontece? Mesmo com o fim do sistema colonial, essas transferências de valor e de riquezas, elas se amplificam até. Há vários estudos economistas que apontam isso. E como que isso ocorre e é legitimado? Por meio de uma série de intervenções do ponto de vista político, cultural, social, que a partir dos anos 80 isso vai se complexificar. O que a gente observa? O imperialismo legal, que a gente chama do imperialismo legal, que é o domínio extraterritorial que principalmente os Estados Unidos vão ter de normas, de leis, etc., ele vai ser uma dessas formas de intervenção contínua do imperialismo contemporâneo. Não só no fenômeno da anticorrupção, Fernando, das leis anticorrupção que começam lá no final da década de 70 e nos anos 80, mas, por exemplo, se a gente for pensar a guerra às drogas, é concomitante esse processo. Né? Depois, a guerra contra o terrorismo. Então, a gente coloca... e aí, essa questão do imperialismo legal vai envolver desde legislações até intervenções, em nome disso, intervenções militares, e até mesmo um domínio acadêmico, cultural, que você vai ter para legitimar esses processos. E a gente vê que a anticorrupção é uma das pautas desse chamado imperialismo legal.
Desculpa, eu estava procurando o botão aqui. Porque, Luiz, você estava comentando essa questão e me veio na cabeça, quando você fala sobre essas formas de intervenções, não só na questão de corrupção, né? Você coloca combate às drogas, do combate ao terrorismo. O qual entra durante a sua pesquisa, ou até nessa questão do imperialismo legal, essa expressão, né, o termo que fala de soft power. Tem gente que defende que soft power, outros falam hard power, né, que seriam os opostos aí. O como entra nessa questão do imperialismo, essa noção de soft power estadunidense, por exemplo, né, de interferir nos estados, enfim. Há uma ligação entre essas duas coisas, ou até essa questão de soft power, ela não existe porque a intervenção é tão forte que não seria soft, né, não seria uma coisa tão leve assim. Uhum. Eu até prefiro utilizar o termo hegemonia, que vai congregar as dimensões de coerção e consenso. Né? Coerção, as medidas repressivas, interventivas diretas, mas também poder do imperialismo contemporâneo sob liderança dos Estados Unidos em dar uma direção política, moral, cultural. E eu acho que na anticorrupção é muito didático a gente ver como que isso atua. Porque a primeira parte da minha pesquisa eu fui centrar na atuação do Estado estadunidense dentro dessa pauta. E aí, inicialmente, até por conta das denúncias políticas, depois teve o vazamento, mas eu comecei a pesquisa antes, né, da Vaza Jato, a gente vai olhar muito para o Departamento de Justiça, o DOJ, né, que é o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que fez vários acordos de cooperação até com o Brasil, que teve depois denúncias de membros desse Departamento de Justiça em ter relações diretas e informais com o Moro, com o Dallagnol e outros membros da Lava Jato. No entanto, quando eu fui olhar, estudar as engrenagens do Estado estadunidense com relação à política anticorrupção, eu vi que é uma engrenagem muito mais profunda. Tá? Primeiro porque a anticorrupção é pauta da política externa dos Estados Unidos, principalmente de 2001 para cá, e isso dentro dos documentos de segurança nacional dos Estados Unidos, e há uma espécie de grande divisão do trabalho entre os ministérios para, digamos assim, operar essa política. Meio que você vai ter o Departamento de Estado pensando linhas políticas gerais sobre como que a anticorrupção afeta as cadeias produtivas do petróleo, a questão da disputa no campo da ciência e tecnologia, a questão de como que vai se associar com entidades da sociedade civil, ONGs e outras coisas que a gente já vai falar depois um pouco mais. O Departamento de Estado pensa isso estrategicamente nos seus diversos compartimentos, digamos assim. Você tem o DOJ, que além de ter a famosa lei que a gente conhece por conta da Petrobras, que é a Lei de Corrupção no Exterior, que a sigla é FCPA, em inglês, né? Foi a Petrobras, ela foi condenada nessa lei porque essa lei ela abrange qualquer empresa no mundo que tem ações nos Estados Unidos. Além de ter esse escritório da FCPA, e ao longo, principalmente no governo Obama e Biden era vice, né? Você ter erguido vários escritórios no mundo, intervenções no mundo sobre a FCPA, quanto que é chamada dos anos 2010, né? Da década de ouro da FCPA. Mas dentro do DOJ você tem também compartimentos que, por exemplo, eles vão se especializar na assistência internacional a ministérios públicos no exterior. Tá? Então, vai ter uma formalização realmente. Esses caras vão dar cursos de formação, fazer meetings com membros do Ministério Público no exterior de vários países. Né? É uma coisa muito enraizada. Você também vai ter no plano, aí por isso que eu falo do plano do imperialismo legal, né? Uma assistência técnica, dita técnica, para combater o crime organizado no exterior. E aí membros do DOJ vão não fazer apenas cursos de formação, mas vão participar de investigações de cooperação, etc., contra o que eles vão considerar organizações criminosas. E aí, dando exemplo, o que eles consideram em documentos formais do DOJ, organizações criminosas na América Latina, do PCC às Farc. Então, também há uma dimensão aí política, ideológica, enfim, do que seria essa questão das organizações criminosas. Além disso, você vai ter o DHS, que vai ser o sistema,
unificado de inteligência, de espionagem, que vai ter, por exemplo, influência depois, que a gente pode falar dentro da própria Petrobras, e o Departamento do Tesouro, porque uma das punições da FCPA são as sanções econômicas, que podem ser aplicadas a indivíduos, empresas e também países, como a gente vê, por exemplo, no caso hoje, que é muito em voga, a Rússia e tal. Então, você vê que há uma grande estrutura que é independente, inclusive, de políticas de governo. Por exemplo, a política anticorrupção do Obama e do Trump tem diferenças, só que essa engrenagem, essa estrutura, ela é contínua, né? E além dessa atuação de Estado, o que também me chamou a atenção, isso foi uma surpresa, de alguma forma, quando eu vi a pesquisa, é que esses organismos de Estado dos Estados Unidos, eles, principalmente de 2001 para cá, eles financiam e procuram ter relações, e aí é um financiamento bilionário via diversas entidades, com tanques de pensamento, ONGs de atuação transnacional. E o que isso tem a ver com a Lava Jato? A gente fez a pesquisa, a gente viu, por isso que é internacional da Lava Jato. Muitos membros da Lava Jato com relações com esses tanques de pensamento e com essas ONGs. O que é mais escandaloso, que todo mundo viu, que saiu, é a transparência internacional. Só que o buraco é muito mais embaixo, né? Possuem relações muito mais, digamos assim, umbilicais. E não são relações, às vezes, quando a gente fala de imperialismo, né, Fernando, as pessoas acham que é uma conspiração externa, que vem de fora, etc. Essas articulações, elas se dão também com entidades, com organizações também internas do Brasil, da burguesia, dos setores empresariais, principalmente brasileiros. Enfim, acho que, em linhas gerais, a gente viu isso na nossa pesquisa e foi desenvolvendo esse mapeamento, né? Luiz, você coloca bem no final da sua resposta sobre essa questão da internação da Lava Jato ser mais profunda do que ela parecia ser, né, do que a gente tinha esse conhecimento. Eu queria te perguntar se as condições que deram origem à Lava Jato, elas estão longe de serem superadas? Sim, essa até é uma das motivações da gente fazer esse debate público com o livro, né? Por mais que a Lava Jato tenha sofrido, e o lavajatismo, eles tenham sofrido derrotas democráticas importantes, as condições institucionais, econômicas e políticas da Lava Jato, e que a própria Lava Jato ajudou a criar, elas ainda estão aí, né? E isso faz com que nós possamos ter novos tipos de Lava Jato, com características diferentes, no próximo período. A gente já vê alguns ensaios aí, por exemplo, na pauta ambiental, na questão sempre que aparece quando o governo, o Lula 3, ensaia qualquer programa de investimentos mais produtivos, tipo a questão da nova industrialização. Isso volta, inclusive, na grande mídia, né? A pautava, o Estado vai ter mais investimento público, vai fazer um investimento público mais coordenado, até via parcerias público-privadas, etc., e isso gera mais corrupção, né? Há esse atrelamento sempre. Porque, Fernanda, tem muito a ver com, dentro dessa construção da hegemonia imperialista, também há uma dimensão teórica e acadêmica, muito pobre, mas também há, de teorias que vão, e que são formadoras da cabeça desses atores, tipo Moro, Dallagnol, Janot, que são importadas principalmente dos Estados Unidos, teorias que vão sempre associar a corrupção à política e ao Estado, né? Quanto que, para quem aqui está nos acompanhando, percebam, o grau de... a Lava Jato criou aquele discurso que a corrupção quebrou a Petrobras, que é uma mentira em termos de dados e tal, que a gente pode também falar depois. No entanto, quando há o caso de corrupção das Americanas, de fraude financeira, que afetou milhares de pequenos e médios acionistas, há um silêncio. Porque para eles, e aí foi até o caminho da investigação da Lava Jato, eles prenderam empresários no sistema lá da delação premiada, que é importado
principalmente dos Estados Unidos, etc., mas para chegar ao antro da política, e sempre e do Estado, e da condenação, principalmente, de qualquer projeto que não seja liberal, né? E isso tem muito a ver também com a formação acadêmica teórica desse pessoal, que vem de uma formação, principalmente de teorias tipo do Rand Seikin e de outras, que vêm lá do Banco Mundial, enfim, que vão falar o seguinte, que a corrupção se combate com aumento, com diminuição do Estado e tendo mais mercado. Então, a visão deles é essa. Não por acaso, até o pessoal ri, mas uma das coisas que o Moro foi homenageado em Nova York, quando ele foi homenageado e ganhou o prêmio Milton Friedman do ano, lá em Nova York, que é dado por um tanque de pensamento estadunidense com atuação transnacional chamado Cato Institute. Então, há uma associação entre esses agentes da Lava Jato e também um projeto econômico neoliberal e até ultraliberal. Esse é também um ponto importante, né, para a gente ir trabalhando uma crítica mais profunda da Lava Jato. Até porque existe também uma crítica conservadora da Lava Jato. O Arthur Lira, por exemplo, é contra a Lava Jato, mas com uma visão de defender o status quo, os privilégios dos parlamentares, o orçamento secreto, etc. Ao meu ver, essa associação da Lava Jato com um projeto econômico e também com o imperialismo faz com que a gente tenha desenvolva uma crítica mais profunda, que faz com que a gente chegue a algumas conclusões. Que, por exemplo, o Lava Jato e a radicalização da austeridade no Brasil têm relação umbilical. Lava Jato e criminalização da política e restrição democrática também. Quanto que eu vi até uma pergunta aí no chat, se a Lava Jato seria, e o lavajatismo, um partido político, eu não diria que seria, pode até ter uma atuação casada do Dallagnol, do Moro, etc., que são, digamos assim, a ponta do iceberg do que foi a Lava Jato. No entanto, a Lava Jato ela serve como um grande iceberg, um grande guarda-chuva político ideológico no Brasil pós-2016. Porque, além de operar o golpe, ajudar a operar o golpe de 2016, é o discurso anticorrupção que vai legitimar a desnacionalização econômica, as privatizações, né? As próprias contrarreformas trabalhistas, etc., que vão ver que o Brasil estava mergulhado na corrupção e a solução para isso é mais mercado. E aí a gente vai ver como que, dentro dessa nova ordem institucional, política, econômica de 2016 para cá, a Lava Jato as condições e o que a Lava Jato originou, ela é central para a gente entender o Brasil hoje. Perfeito. Luiz, quando no começo você fala sobre a questão dessas ligações, né, de fora, de think tanks, ONGs, até com, enfim, personalidades políticas do Brasil e instituições e tal, muita gente faz uma crítica, né, de como se tudo para a esquerda fosse tudo o imperialismo, né? Tudo é culpa do imperialismo, tudo é culpa da intervenção norte-americana, a gente só enxerga isso. Até no chat teve um comentário mais ou menos assim. Mas, em certa parte, não é ingenuidade a gente olhar que esse imperialismo está presente, que há essa intervenção norte-americana. Como você olha para isso e como você até defende isso também no livro, acaba que também é uma defesa dessa, né, respondendo a essa teoria, assim, essas especulações. Não tem como não ser ingênua nesse sentido, de que não há uma interferência ou esse imperialismo legal está no Brasil. Veja, existe uma economia hoje capitalista mundializada, e dentro do que a gente chama desse mercado mundial capitalista, eu acho que qualquer pessoa vai concordar que existe uma divisão internacional do trabalho e hierarquias econômicas, políticas, culturais, né? Acho que a gente pode utilizar até termos, categorias diferentes, mas a gente vai corroborar nesse sentido. E para a gente entender
como, em sua totalidade, como que se dá essas relações, ao meu ver, e é o que eu sustento, a teoria do imperialismo, obviamente renovada, e renovada não no sentido de negar os clássicos, né? Mas a teoria do imperialismo tem uma grande contribuição para a gente compreender a crise capitalista hoje no mundo, né? E as suas principais contradições. E sobre a questão da teoria da conspiração, esse até ao longo das páginas no livro, eu tento ser bastante rigoroso nesse sentido, porque você tem que comprovar as coisas, né? Não adianta apenas você soltar algumas informações, mas a gente procura comprovar isso em termos documentais, principalmente, com documentos que aliam com a nossa análise teórica. E o que a gente vê, principalmente nesse plano político-cultural, a gente vê que há uma relação contínua entre membros dos poderes do Estado capitalista brasileiro, né? E aí a gente pegou bem o poder judiciário, com essas estruturas estadunidenses, sejam elas do Estado, sejam elas paraestatais. Vou dar um exemplo. Existe um instituto que inicialmente era ligado ao Congresso dos Estados Unidos, mas hoje ele ganhou autonomia, também com orçamento bilionário, que se chama Wilson Center. O Wilson Center, ele tem dentro do Wilson Center tem o Instituto Brasil, que só vai desenvolver relações com os poderes do Brasil. E a ideia é que, óbvio, nessa relação com os poderes do Brasil e também com empresários brasileiros, você tenha uma afinidade entre o empresariado e os círculos de poder de Washington com o empresariado e os círculos de poder do Estado brasileiro. E todo ano, eles organizam um encontro com o Poder Judiciário que vai quase todo o STF lá participar. E aí esse encontro é com empresariado, com intelectuais, e também com membros aí do Poder Judiciário. E isso ocorre todo ano. Eu peguei isso desde os anos 10 e falo até as reuniões que tem, que são públicas. Teve até uma vez que a extrema-direita foi escrachar os membros do STF lá em Nova York. Não sei se você lembra, Fernando. Escrachou, acho que o Barroso, etc. Né? E o Barroso estava participando desses encontros. Né? E não há nada uma questão de conspiração assim. Né? Ou seja, existe a conspiração na história? Existe. Só que o que eu procuro explicar isso é que forma entre as nossas elites, entre as burguesias, mas também entre a alta burocracia do Estado brasileiro com o empresariado, também com a alta burocracia do Estado estadunidense, por exemplo, existe a formação do que um sociólogo francês chama de hábitos, o Pierre Bourdieu. O que é o hábitos? É você compartilhar, você ter um compartilhamento nas suas relações simbólicas, culturais e também políticas, de uma visão de mundo em comum. Então, por exemplo, eu não acredito que todos os membros do STF, quando vão para esses encontros, eles vão achando que eles vão estar fazendo uma conspiração em associação com o imperialismo estadunidense, compreende? Mas eles vão reproduzir essas relações de poder. Eles vão reproduzir o projeto econômico. Por exemplo, quando a gente pega a votação do STF com relação à questão trabalhista, né? E quando a gente pega a questão do STF, quando vai querer normatizar o Uber da vida, etc., a gente vê como que esse projeto neoliberal, e um dos componentes do neoliberalismo que a gente não pode esquecer são as transferências de riqueza da periferia para o centro, eles fazem parte dessa visão de mundo em comum. E essa divisão de mundo em comum é formada também. É convencimento, mas também essa alta burocracia, como a gente bem sabe aqui no Brasil, eles têm muitos privilégios, né? Luiz, eu queria te perguntar como que você vê a projeção internacional da Lava Jato. Na década passada, houve um ex-presidente do Peru, que foi o Alan Garcia, que ele acabou cometendo suicídio em meio a uma investigação que foi baseada em documentos vazados pela operação. E teve políticas anunciadas em países daqui da América Latina, né, do Sul,
do Chile, Equador e Venezuela também na base da Lava Jato. Como você vê essa projeção internacional, mas também como esses casos avançaram e também até o prestígio internacional da operação tem se mantido ou há um declínio em relação à Lava Jato nos últimos anos? É uma ótima questão, Fernanda. Antes até da Vaza Jato, isso está no livro, tem um documento de um órgão de pesquisa do Congresso dos Estados Unidos que se chama Combate à Corrupção na América Latina. E é muito interessante esse documento, que eles vão ter meio que uma conclusão que a experiência de combate à corrupção mais interessante para os interesses estadunidenses foi a Lava Jato. Mas, para quem está nos acompanhando, são algumas experiências ao longo da década de 10 que nós tivemos algumas experiências de combate à corrupção nos marcos aí do domínio legal, do imperialismo legal, do que a gente chama, né, na América Latina ao longo da década de 10. E nesse documento eles vão trazer, e até chegar à Lava Jato. Eles vão falar de algumas reformas institucionais no México, vão também enfatizar, eu não sei se o pessoal sabe, mas isso é importante, as intervenções de organismos multilaterais na Guatemala e também Honduras. E na Guatemala teve uma comissão de combate à corrupção e à impunidade, liderada pela ONU, se eu não me engano, a partir de 2006. 2006? Sim, acho que é 2006. Aí, por favor, me corrijam qualquer coisa. E essa comissão vai prender juízes, políticos, até traficantes, vai fazer uma limpa no sistema político da Guatemala. E sabe o que vai acontecer em 2015? Vai eleger na Guatemala um candidato de extrema-direita, evangélico, o Jimmy Morales, e que alguns anos depois, quando essa comissão vai começar a investigar alguns negócios da extrema-direita, aí é outra coisa, da internacional fascista na Guatemala, essa comissão vai ser fechada, né? Tivemos também, e aí eles trazem esse balanço, tivemos também uma tentativa via OEA em Honduras, de uma intervenção multilateral, que é basicamente essas intervenções multilaterais é o seguinte, vão ter totais poderes em associação com o Ministério Público local para julgar, indiciar, prender quem eles consideram como corruptos. E aí esse domínio legal da corrupção sempre é muito amplo e também político sobre isso. E aí eles vão falar o seguinte, por que essas experiências são válidas, mas a Lava Jato é mais? Porque a Lava Jato conseguiu congregar domínio legal, ou seja, uma série de legislações anteriormente foram aprovadas da anticorrupção. Vamos lá, duas principais, a lei anticorrupção no Brasil e também a lei de organizações criminosas, que vão ser chave para a existência legal da Lava Jato, mas também a Lava Jato vai ter muita cooperação informal com os órgãos estadunidenses. Isso escrito no documento. Isso que até quando eu vi, nossa, caramba, isso escrito no documento que eles falam, tem que ter uma cooperação informal com agentes do FBI, com o Departamento de Justiça, e isso dá mais volume para as investigações e as operações, essa troca de informações. E o que é interessante? No livro, a parte final, eu faço um mapeamento aí da atuação nacional da Lava Jato e as suas relações com agentes internos, digamos assim, desde instituições até frações da classe burguesa, das frações burguesas aqui no Brasil. E entre 2016 até 2018, até o governo ali, até 2017, até o Temer, né, você tem que eu vou chamar de um ensaio bonapartista da Lava Jato, que ela vai conseguir uma autonomia relativa grande, enquanto operação, quanto que ninguém queria bater de frente com a Lava Jato, nem o STF tinha apoio, porque sai muito com um acúmulo político muito grande do impeachment da presidenta, do golpe da presidenta Dilma, e dentro desse ensaio, dessa autonomia relativa, desse ensaio bonapartista, um dos intuitos que os membros da Lava Jato tinham seria internacionalizar
Quanto que tem até articulistas da Folha de São Paulo e de outros jornais que, na época, falavam temos que ter uma lava-jato não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. Isso vem muito desse período 2016, 2017. Quem colocou o primeiro freio à lava-jato foi o próprio Temer, quando ele quase ele sofre um impeachment, e aí ele vai recorrer, isso a gente traz no livro, lembrando, ele vai recorrer a uma tutela militar para, digamos assim, enquadrar a Lava Jato. Mas, sem dúvida, a ideia de uma exportação da Lava Jato foi vivenciada principalmente nesse período de autonomia relativa. Para o Peru, com grandes impactos, para o México também, se eu não me engano, com investigações sobre a Odebrecht localmente, mas que também não andou muito. Mas o que mais fica, e o que a gente tem que salientar, é que esse modelo de combate à corrupção, para além da Lava Jato, ele serve como uma das formas de intervenção imperialista no atual período. Né? Isso a gente pode ver na Argentina, né, com os cadernos presidenciais lá da Cristina, na Colômbia, agora, na oposição ao atual presidente de esquerda, etc., isso é muito, muito presente. E por isso que eu falo, essas condições elas têm que ser criticadas mais radicalmente para a gente conseguir compreender esses fenômenos que podem vir, não só na América Latina, mas no Brasil também. Sim. Luiz, nesse último ponto que você coloca desses fenômenos, isso que você está colocando, você colocaria na questão do lawfare, que atingiu a Kirchner, o Hugo no Paraguai, o Lula no Brasil, enfim, nesse sentido que você fala, essas novas formas, essas novas ondas, o lawfare está incluso nisso? Sim, porque o lawfare, que é a guerra jurídica, é muito interessante até o que os juristas levantam, e também outros cientistas sociais e tal, sobre lawfare, é que vai enfatizar que há um método comum no combate a inimigos políticos, econômicos, etc. Eu tento entender o lawfare dentro da teoria do imperialismo, ou seja, como que o lawfare é funcional para essas transferências de riqueza e essas desestabilizações do ponto de vista político e econômico no mundo, dentro desse sistema imperialista. Então, amplifico um pouco nesse sentido, não desvalidando essas reflexões sobre lawfare, as chamadas guerras híbridas e tal, mas tento compreender nesse sentido. Até por caminhos diferentes, mas que a gente corrobora, tem a pesquisadora, professora da UFRJ, a Carol Proner, ela é interessante, até eu assisti a entrevista que ela deu, enfim, não estou lembrando para qual órgão, então, mas fica aí, eu vi uma última entrevista, ela fala assim, inicialmente a gente enfatizou muito no método jurídico da Lava Jato, como fosse um problema apenas do método, vínculo à questão do Estado democrático de direito, que sem dúvida é muito importante, só que ela falou, o fundamental para a gente entender a Lava Jato é a guerra econômica, é a desestabilização das cadeias nacionais dentro de um processo neoliberal, etc. Então, acho que esse é um caminho que a gente trilha que é muito semelhante também. Perfeito. Luiz, eu queria entrar na questão do lavajatismo, como você enxerga o lavajatismo atualmente, como ele está, mas antes, eu só queria te perguntar desse prestígio da Lava Jato, como que você enxerga como ficou após a Vaza Jato? Lembrando que a Vaza Jato, ela escancarou aí milhares de mensagens, comprovavam a parcialidade de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Você conseguiu perceber se muda internacionalmente o olhar sobre a Lava Jato, ou como atuava o imperialismo na Lava Jato, se ele teve uma autocrítica, né? Já é difícil que isso tenha acontecido, mas esse suposto combate à corrupção, há uma coisa nesse sentido, que também aqui uma questão até de opinião sua, como que você viu todo esse processo quando sai a Vaza Jato? É muito interessante, Fernando, essa questão, porque os órgãos, as entidades, os tanques de pensamento que investiguei, eles vão ter a seguinte coisa, há problema no método, mas nós temos que defender o legado da Lava Jato.
E esse legado é um legado que eles vão falar que a política é também econômico. Vou dar um exemplo assim de um instituto que a gente fala muito da Transparência Internacional, que teve muita influência, participou aqui no Brasil, antes da Lava Jato, da chamada Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, que é a ENCLA, e lavagem de dinheiro, que é uma ideia até interessante, que foi do primeiro governo Lula, com Márcio Tomás Bastos, que era de conseguir centralizar informações, investigações, troca de formulações, de formação entre agentes do sistema de justiça e de fora do sistema de justiça brasileiro para combater a corrupção e a lavagem de dinheiro. No entanto, pelas características do nosso sistema de justiça, que são características extremamente autocráticas, essa ENCLA, ela extremamente fechada entre membros do sistema de justiça, e quem vinha de fora, ou é o imperialismo legal, do que eu chamei o domínio aí deontológico das leis, das legislações internacionais, etc., e quem vem de fora são essas ONGs transnacionais. E além da Transparência Internacional que participava da ENCLA, outro órgão muito importante é o Instituto Ethos, que é um instituto que eles chamam de responsabilidade social para o empresariado, que eles também têm um encontro enorme anualmente. E esse Instituto Ethos, ele reúne, entre seus membros, até eles se orgulham, tipo 40% do PIB brasileiro, né? E dentro desse instituto, vai falar, eles vão ter uma pauta muito importante, o negócio da responsabilidade social, do combate à corrupção. Eles vão ser grandes apoiadores da Lava Jato, né? Vão fazer sempre notas de apoio para aprovar as leis da Lava Jato, as 10 medidas anticorrupção, etc., que era proposta. Mas aí, depois da Vaza Jato, eles vão soltar uma nota envergonhada, que é interessante, que vai muito nessa linha, né? Que existiram problemas no método, mas esse legado tem que ser defendido. E eu acho que, principalmente na direita tradicional, essa linha ainda é cumprida. Basta a gente ver a questão do julgamento do Moro. Não sei se quem está aqui nos acompanhando soube dos editoriais do Globo, da Folha de São Paulo e do próprio Estadão, que defendiam a não cassação do Sérgio Moro, né? Porque, além de tudo, essas figuras que a Lava Jato, o lavajatismo produziram, elas, dentro dessa crise da direita tradicional, eles também têm esperança em instrumentalizar essas figuras. Então, são posicionamentos meio dúbios, mas, sem dúvida, a Vaza Jato foi importantíssima para imprimir uma série de derrotas e inibir essa autonomia relativa que a Lava Jato, enquanto operação, teve durante algum tempo no Brasil. Então, cumpriu um papel democrático importantíssimo.